Olá, bom dia. A gente vai iniciar a segunda aula de geometria espacial abordando o tema esferas. Na aula anterior, a gente fez as apresentações teóricas necessárias e a gente finalizou resolvendo dois problemas, resolvendo dois exercícios. A gente vai fazer o que precisamente nessa aula de agora? A gente vai ficar exclusivamente por conta de resolver mais exercícios. Vamos começar então com a questão número 3. E aqui eu já trago para vocês, na questão 3, uma novidade conceitual. Olha só, logo no início a gente já tem essa novidade. Duas esferas são concêntricas. O que significa isso? Concêntricas quer dizer que são as esferas com centros coincidentes. Ou seja, são duas esferas com o mesmo centro. Então, tu vai imaginar duas esferas, uma dentro da outra, de tal forma que a origem de ambas é a mesma. Então, na geometria plana, é como se você estivesse enxergando precisamente o que? Uma circunferência dentro da outra. Então, seria algo mais ou menos aqui assim, ó, como eu estou desenhando para vocês agora. Vou fazer uma circunferência grande, representando a esfera grande, tá? Tá aqui assim, e dentro dela eu faço uma circunferência menor, representando uma esfera menor. Então, tá aqui basicamente a representação das duas esferas na perspectiva da geometria plana. E aqui o centro das duas figuras. Show de bola! Mas, obviamente, que a gente está trabalhando na geometria espacial, tridimensional. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou representar a linha do Equador para cada uma delas. Eu vou representar um meridiano para cada uma delas. Então, vamos começar com a circunferência pequena central. Vou fazer aqui ó, a linha do Equador para pequenininha. Dar a volta por trás dessa esfera pequenininha. Ok. A gente chega até aqui. E vou fazer agora a linha do Equador para a esfera grande. Então, seria mais ou menos isso aqui assim, ó. Dá a volta lá por trás da esfera grandona, ok, passa lá por trás, chega aqui nessa extremidade esquerda e continua esse giro circular ao redor da esfera grandona. Show de bola! O que a gente vai fazer agora? O meridiano para cada um. Vou fazer o meridiano da pequenininha, depois eu faço o meridiano da grande. Começo aqui ó, com o polo norte da esfera pequenininha. Então ele vem aqui, dá essa volta aqui pela frente da esfera pequena, vai lá no polo sul, passa por trás da esfera agora e volta lá para o polo norte novamente. Prontinho. Essa é uma representação simples, mas facilita bastante vocês a enxergarem o problema. E agora eu faço a linha do meridiano para a esfera grandona. Então eu começo lá em cima na casa do Papai Noel, lá no polo norte, desço aqui o meu meridiano passando pela esfera grande, pela frente da esfera grande, vou lá para o polo sul, faço essa volta agora lá por trás da esfera grandona e volto para a casa do Papai Noel de novo. Prontinho. Tá aí, gente. Eu acho que isso facilita um pouco a compreensão, a visualização da situação para vocês, tá? Agora vamos lá para o enunciado, vamos tirar mais algumas informações importantes. Ele falou o seguinte, que a esfera menor, ela possui 9 centímetros de raio. Vamos fazer a representação do raio da esfera menor? O raio da esfera menor sai do centro e atinge, por exemplo, esse pontinho aqui, ó. Então, essa linha que eu demarquei de azul, nada mais é do que o raio da esfera pequena. Esse raio da esfera pequena, ele falou que mede 9 centímetros. Show de bola. E aí tem uma informação importante também. O plano que tangencia essa esfera menor determina na esfera grande uma seção circular, de tal forma que a área dessa região circular é 144 pi centímetros quadrados. Ok. Então, o que tu vai imaginar? Tu vai imaginar um plano seccionando a esfera
grande, seccionando a esfera grande de tal forma que tangencie a esfera pequena nesse pontinho aqui, ó, que é o polo norte da esfera pequena. Então, o que eu vou fazer? Eu vou demarcar com uma outra cor aqui para facilitar a compreensão de vocês. Então, olha só. Aqui você tem um plano que vai seccionar a esfera grande, hein? Olha só que interessante. Aqui você está cortando, está passando uma lâmina na esfera grande. Então, vou fazer a representação em 3D para facilitar a visualização de vocês. Olha só, todos conseguem enxergar esse plano seccionando a esfera grande? Show de bola. Então, é como se você estivesse arrancando a tampa da laranja. Arrancou a tampa da laranja, você joga essa tampa fora e você começa a enxergar essa laranja que sobrou de cima. Quando você enxerga essa laranja de cima, tu vai enxergar, na verdade, uma seção circular, uma seção esférica, só que na esfera grande, na maior. Como assim, professor? Não entendi. É exatamente isso daqui, ó. Vou fazer uma região circular correspondendo a essa figura circular que você passa a enxergar agora a laranja olhando de cima. Então seria algo mais ou menos assim, ó, como eu estou desenhando. Vocês conseguem enxergar isso aqui? É isso que é a seção esférica. Ele te falou que essa seção esférica aqui, que eu estou pintando de verde para vocês, a área dessa seção é 144 pi centímetros quadrados. É isso que ele está te falando, tá? Então deixa eu escrever essas informações para vocês a partir de agora. Então olha só, a área, tá aqui ó, a área da seção, ele te falou que mede exatamente 144 pi centímetros quadrados. Onde que é a área da seção? É exatamente essa área verdinha dessa região circular aqui, ó. Ok, gente. Toda região circular, obviamente, que possui um raio. Então, qual é o raio dessa seção circular? O raio da seção circular é esse raio que vem daqui até, por exemplo, aqui, ó. Então, vou representar com raio R minúsculo. Raio R minúsculo. Se fosse para eu calcular a área dessa seção, vamos supor que o problema não tivesse te falado que a área vale 144 π. Vamos supor que eu tivesse que calcular a área dessa seção. O que vocês teriam que fazer? Não é calcular a área desse círculo verde aqui? Então, a área de um círculo é πr ao quadrado. Que r ao quadrado? É esse rzinho aqui, ó, que eu chamei de rzinho aqui na figura. Por que eu fiz isso? Porque se você tem que isso aqui é a área da seção e isso aqui também é a área da seção, você tira uma conclusão. Quer dizer que essas duas expressões aqui e aqui são equivalentes. São as mesmas informações, só que faladas de forma diferente. Aqui o problema te falou e aqui eu deduzi. Eu sei que vale isso. Então você tem que π rzinho ao quadrado equivale a 144 π. Pronto, gente. E agora o que você faz? Simplifica. Esse π você anula com esse π. Aí te sobra precisamente o que? Rzinho ao quadrado dá 144. O 2 está potência e joga para o outro lado como raiz. Se a potência quadrada, vira raiz quadrada de 144. Se o 2 é um expoente par, você trabalha com um par de sinais. Então você tem agora que o rzinho vale mais ou menos quanto? Raiz de 144, 12. Só que o nosso R não é qualquer coisa. O nosso R é uma medida, é uma distância, é um comprimento. E medida de comprimento só pode ser o que? Positivo. Então, o R sendo positivo, você chega à conclusão que o Rzinho só pode valer 12, no caso aqui, centímetros. Gente,
Esse Rzinho é fundamental para a gente resolver o nosso exercício. É fundamental para a gente resolver o problema, tá? Então, o que a gente vai fazer a partir de agora? A gente vai pegar as outras informações que o problema te deu ou quer que você calcule. Por exemplo, ele te perguntou para calcular, ou te perguntou qual é a área, mas também qual que é o volume da esfera grandona, da esfera maior, ok? Então vou escrever aqui, ó, volume da esfera, vou escrever aqui, ó, maior. Gente, como é que você calcula o volume da esfera maior? O volume de uma esfera grande ou de qualquer esfera, você não calcula pela fórmula 4 terços π r ao cubo? Então, esse R aqui, eu fiz até questão de colocar o R maiúsculo para representar o R da esfera maiúscula, da esfera maior. E onde que é o raio da esfera maior? É essa distância que vai daqui até aonde? Aqui, ó. Aqui você tem o R da esfera grande. Só que quando você fecha esse raio aqui, você formou um triângulo. Esse triângulo aqui que eu estou demarcando é obrigatoriamente um triângulo retângulo. Só que tem um detalhe, nesse triângulo retângulo, esse Rzinho você já calculou. Quanto que vale esse Rzinho ali? Você calculou agora há pouco e descobriu que o Rzinho vale 12. Então aqui eu posso trocar o Rzinho por 12. Era o nosso Rzinho que a gente tinha anteriormente. Então, olha que interessante. Nesse triângulo retângulo que eu demarquei, você pode perfeitamente trabalhar o teorema de Pitágoras. Porque se você calcula o teorema de Pitágoras, tu tem aqui 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado é exatamente o R ao quadrado. E você só precisa do R agora no exercício. Outra informação. Como é que você calcula a área da esfera maior? Porque ele perguntou também qual é a área dessa esfera maior. A área você calcula pela fórmula 4πr grande ao quadrado. De novo, eu só preciso do R. Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo, tá? Vou até demarcar com uma outra cor aqui para facilitar a compreensão de vocês. Aqui eu vou chamar de origem O, vou chamar aqui de origem O', eu vou chamar esse pontinho aqui de pontinho P qualquer. Eu quero que vocês observem para mim agora o triângulo O', P. Nesse triângulo O'P, eu vou aplicar o velho conhecido teorema de Pitágoras, tá? Prestem, por favor, atenção para mim a partir de agora, ok? Gente, teorema de Pitágoras. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Ou seja, R ao quadrado equivale a 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Quanto que é 12 ao quadrado? 144 mais quanto que é 9 ao quadrado? 81. E agora eu resolvo isso aqui, né? R ao quadrado vai ser igual 144 mais 81 vai ser exatamente 225. Se o R ao quadrado é 225, o R vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 225. E aí você chega à conclusão que o R vai ser exatamente igual a mais ou menos 15. Porém, o R é o raio, e raio tem que ser positivo. Então, dessa forma, você chega à conclusão que o raio da esfera grande vale 15 centímetros. Gente, se você já tem o raio da esfera grande, acabou o problema, essencialmente falando. Por quê? Porque você joga o R aqui, calcula a esfera maior, joga o R aqui, calcula a área da esfera maior. Aqui você calcula o volume, aqui você calcula
a área. Então, basicamente, acabou o problema, né? Então, vamos lá, ó. Volume da esfera maior. Como é que vai ficar? Substituindo na fórmula. Vai ser 4 terços, que multiplica o π, que multiplica o R. Quanto que vale o R? 15. 15 ao cubo. Então, fazendo essa continha, gente, 15 ao cubo é 15 vezes 15 vezes 15. 15 vezes 15 vezes 15. Depois multiplicado por 4 e depois dividido por 3. Vamos fazer essa continha na calculadora só para a gente ganhar um pouquinho de tempo. 15 ao cubo é 15 elevado a 3. Isso aqui vai ser igual a 3.375. Vou multiplicar por 4 e depois dividir por 3, tá? Então, vezes 4 e agora dividido por 3. Vai dar 4.500. Então, gente, ó, 4.500, o que exatamente? Π, e o que é que a gente está calculando? A gente está calculando é volume, e a unidade é centímetros, então centímetros cúbicos. E a gente finaliza a primeira parte, que é o volume da esfera maior. E ele perguntou também quem é a área da esfera maior, tá? Então, a área da esfera maior nada mais é, gente, do que a área da superfície esférica, né? É a casca da esfera. Então, a área você calcula como? 4 vezes o π vezes o r ao quadrado. E o r a gente já sabe que vale quanto? 15. Então, 15 ao quadrado. E aí, gente, fica fácil, porque 15 ao quadrado é 225. 225 vezes 4 vai dar exatamente 900. Então, 900 π, a unidade é centímetros, e como é a área, né, centímetros quadrados, e a gente finaliza o nosso problema. Então, tá aí, ó, uma questãozinha relativamente tranquila, desde que você consiga enxergar, obviamente, a construção correta dessa esfera concêntrica, tá? Uma esfera com o mesmo centro em relação à outra. Você identifica a área dessa seção circular de verde, destaca esse triângulo retângulo, e uma vez feito isso, você só precisa saber a partir daí o que? Como é que se calcula o volume de uma esfera e como é que você calcula a área da superfície esférica. Basicamente é isso. Vamos fazer agora a questão número 4. Deixa eu escrever para vocês aqui, ó, solução. Vamos ver se ela dá tanto trabalho quanto a primeira, né, quanto essa questão 3 aí anterior, ou se ela é mais simples. O volume de uma esfera de raio R é 4 terços πr ao cubo. Show de bola, isso aqui a gente já sabia, que o volume de uma esfera equivale a 4 terços π rzinho ao cubo. Tranquilo, vou representar o rzinho aqui, porque ele colocou o rzinho aqui. Se um balão esférico, opa, está falando de esfera, óbvio, né? Ele já tinha falado aqui no início. Se um balão com formato de uma esfera, ele é inflado, ou seja, ele é cheio, até que o seu raio seja quadruplicado, gente, então quer dizer o quê? Que o raio inicial, ele era exatamente igual a quanto? R. Depois, o raio, que eu vou chamar de raio linha, passou a ser o quê? 4 vezes o raio inicial. 4 vezes o raio inicial é 4 vezes o R. Então, isso é o que interessa a partir de agora. Ó. O raio final, depois que o balão ele é inflado, o raio ficou quadruplicado. O novo raio, raio linha, é 4 vezes o raio anterior, ou seja, 4 Rzinhos. Show de bola. Então, o que vai acontecer com o seu volume? O volume vai ser aumentado de quanto? Por qual fator? Gente, olha que interessante.
Se fosse para eu calcular o volume linha da nova esfera, então seria a mesmíssima fórmula, 4/3 π r ao cubo. Só que esse r ao cubo é o raio linha, só que é o raio ao cubo. É a mesma fórmula, só vou mudar os valores. Substituindo 4/3 que multiplica o π. Quanto que é o raio linha? O raio linha agora mede quanto? 4r. Só que a fórmula é 4r ao cubo. E agora vamos fazer essa continha. 4/3 de π, 4/3 de π, que multiplica. Quanto que é 4 ao cubo? É 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, 64 r ao cubo. Agora, eu quero que vocês percebam aqui uma pequena malandragem, tá? Olha só, isso aqui tudo é multiplicação. 4 vezes π vezes 64 vezes r ao cubo, e aqui é dividido por 3. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse fator 64 aqui e vou jogar ele lá na frente. Eu vou jogar ele lá para frente. Então vai ficar como? Vai ficar assim, ó, 64 que multiplica o que sobrou. 4/3 π r ao cubo. Entenderam o que eu fiz aqui? Por que eu joguei esse 64 aqui para frente? Porque isso aqui, ó, 4/3 πr ao cubo, nada mais é do que o volume inicial da esfera, 4/3 πr ao cubo. Então você tem aqui, ó, 64 vezes o volume inicial da sua esfera. Então significa o que, respondendo o problema? Que o volume ele é aumentado pelo fator, obviamente, multiplicativo 64. Então, olha só, gente. Quando você multiplica por 4 o raio de uma esfera, o que vai acontecer com o volume? O volume vai multiplicar por 64. Bem interessante essa questão, né? Então a resposta aqui, ó, é a letra C. 64 é quantas vezes o volume vai ser aumentado se você multiplicar por 4 o raio inicial da esfera. Bem tranquila a questão, mas é uma questão interessante. Eita, nós agarrando aqui na palavra. O que eu sugiro que vocês façam, gente? Antes da gente começar a resolver cada questão, dê uma pausa e tentem resolver cada exercício por conta própria. Se agarrou em qualquer parte, solta o play aí no vídeo e vê como é que a gente resolveu cada questão. Questão número 5, essencialmente falando teórica, hein? Uma pessoa fez 4 cortes paralelos igualmente espaçados numa laranja esférica, dividindo-a nas 5 partes indicadas na figura. Então você tem aqui uma laranja. O que ele fez aqui? Ó, ele dividiu, passou a faca aqui, passou a faca aqui, passou a faca aqui, aqui, e no final sobrou a parte de baixo, ok? Então ele fez o que? Ele fez 4 cortes, 1, 2, 3 e 4. Ele arrancou o que? 5 rodelas de laranja. A primeira aqui é a tampinha da laranja. Aqui você tem uma rodelinha aqui no meio. Logo abaixo mais uma rodela. Aqui você tem mais uma rodela que é o fundo da laranja. Só que ele falou que as rodelas são igualmente espaçadas, ó. A altura da primeira rodela é a mesma alturinha da segunda rodela, é a mesma alturinha, espessura da terceira rodela, a mesma alturinha da quarta rodela e a mesma altura da quinta rodela. Gente, se você dividiu a laranja em 5 partes, então quer dizer que vai ter uma dessas partes que é a rodela central, que vai ser a rodela que vai passar pelo meio da laranja, concorda comigo? Então vai ser uma rodela que é a central, que vai fazer o papel de quem, por exemplo, nessa perspectiva que vocês estão enxergando aí?
vai fazer o papel de uma rodela passando pela linha do Equador. Tá? Então você tem que essa rodela central é a maior rodela, é a maior circunferência, é o maior corte, é a maior seção, é a maior área, é o maior comprimento de circunferência, é o maior raio, é o maior tudo que você puder imaginar. E no caso, já tenho essa referência na cabeça. A maior de todas, em todos os sentidos, quem que é? É a que está no meio. Já fique com isso na cabeça. Todas as rodelas foram cortadas espaçadamente iguais. Então quer dizer que essa tampa aqui da laranja tem o mesmo tamanho, por exemplo, do fundo da laranja. Concorda comigo? Essa número 2 aqui, ela é equivalente a quem? A número 4. Elas são equivalentes. Só que aqui está para cima e essa aqui foi cortada para baixo. Então essas informações vocês têm que ter. Feita essa análise, é mole resolver a questão agora. Olha só, em relação a essa divisão, a gente pode afirmar, ou seja, é correto afirmar que todas as partes obtidas têm o mesmo volume? Pergunto, essa rodelinha pequena aqui, a quantidade de suco que você tira dela é a mesma quantidade de suco que você tira dessa rodela central? É óbvio que não. Então isso aqui está fora essa letra A. Letra B, a parte 3 é a de maior volume. Gente, a parte 3 é exatamente a rodela maior que você consegue tirar. É onde você consegue extrair a maior quantidade de suco. É a que tem maior volume. Opa, então a resposta a gente já sabe que é a letra B. Tá certinho. Mas vamos desenvolver as próximas alternativas. O volume da parte 1 é maior que o volume da parte 2. Gente, a 1 é maior do que a 2? É o contrário, a 2 é maior do que a 1. Então essa letra C aqui está errada. Concorda comigo? Errada. Prontinho. Mais uma aqui, ó. Letra D. Não foram obtidas duas partes com o mesmo volume. Vamos verificar se a gente tem duas partes com o mesmo volume. Lembra que a gente falou que essa parte 2, por exemplo, tem o mesmo volume da parte 4, só que uma você cortou para cima, a outra você cortou para baixo. A mesma coisa em relação à tampa da laranja e o fundo da laranja. São duas partes equivalentes na questão de volume, por exemplo. Obviamente que área, raio, seção, circunferência, tudo aquilo é a mesma coisa. Mas ele falou o seguinte, na questão de volume, ele falou que não foram obtidas. É o contrário, foram obtidas duas partes, sim, com o mesmo volume. Então a letra D, obviamente que ela está errada. Letra E. A soma dos volumes das partes 4 e 5. Cadê a parte 4 e 5? Ó, parte 4 está aqui, parte 5 é essa aqui. Então ele falou essa parte somada com essa parte de baixo, os dois volumes aqui. Ó. Ele falou que é menor do que a soma dos volumes das partes 1 e 2. 1 é essa aqui de cima, o 2 é essa aqui. Ó. Gente, essas duas partes aqui, elas têm diferença na questão de volume, por exemplo, em relação às duas partes de baixo? Obviamente que não. Elas são equivalentes, têm o mesmo volume, só que elas vão ter o mesmo tudo, porque as duas são áreas, são seções, são cortes, são volumes, são tudo equivalentes, tá? Então as duas de cima rigorosamente equivalentes às duas de baixo. Ele falou que a soma era menor. Não, a soma é igual. Então a letra E também está errada. Então, só para concluir, a nossa resposta correta era a letra B. Gente, questão número 6. De novo, dê uma pausa, tentem resolver sozinhos. Se não conseguir, vocês liberem para o vídeo rodar para ver como é que foi feito o desenvolvimento. Questão número 6. Deixa eu escrever aqui para vocês. Ó. Solução.
Ok, vamos lá. Pretende-se encher uma bexiga até que ela atinja 20 centímetros de diâmetro. Tá, tranquilo. Considere que essa bexiga ela é esférica. Eu já desconfiava que era esférica, por quê? Porque só faz sentido a gente falar em diâmetro se a gente estiver trabalhando com circunferência ou esfera. Só que ele veio confirmando a nossa intuição óbvia, né? Lógica, que era de um sólido esférico. Gente, se o diâmetro é de 20 centímetros, diâmetro não é 2 vezes o raio? Se 2 vezes o raio é 20, pergunto, um raio só vale quanto? Um raio só é a metade. Então, o raio dessa bexiga em formato esférico é de 10 centímetros. Aí perguntou, quantos litros de água serão necessários para você encher essa bexiga? Ô, gente, é o volume de uma esfera, aquele que você calcule. O volume de uma esfera equivale a quanto? Interrogação. Então eu calculo o volume. Obviamente que eu vou achar em centímetros cúbicos, porque o problema falou em centímetros, e depois eu faço a sua respectiva conversão para capacidade em litros. Então o volume de uma esfera é 4 terços πr ao cubo. Show de bola, só fazer a substituição. 4 terços que multiplica o π e que multiplica o 10, que é o r, ao cubo. Gente, 10 ao cubo dá quanto, hein? É 1000. 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000. 1000 vezes 4, 4000. Então vai ser 4000 π dividido por 3. 4000 π dividido por 3, isso aqui, centímetros cúbicos. Ou vocês façam, como eu aconselho, obviamente, vocês fazerem, trocar o quê? O π por um valor aproximadamente igual a 3,14. Vocês devem substituir nesse momento para fazer esse cálculo, tá? Então você pode falar o quê? Que vai ser 4.000 vezes 3,14 dividido por 3. E aí, gente, é uma questão de fazer conta agora. Vou até colocar a partir de agora, que é um valor aproximado. Gente, óbvio que eu vou fazer na calculadora, mas vocês criem o hábito, por favor, de fazer essas continhas no cantinho do caderno aí, tá? Lápis, borracha, quebra-munheca, não podem deixar de treinar essas continhas. 4.000 vezes 3,14 vai ser exatamente igual a quanto? 12.560. E agora eu divido por 3. Aí vai ficar 4.186,666 e assim por diante. Então tá aqui, ó, 4.186,66 centímetros cúbicos. Prontinho, gente. Isso seria o valor de volume, 4.186,66 centímetros cúbicos. Mas eu posso converter em capacidade. Então vou escrever aqui, ó, mais, vírgula. A gente sabe perfeitamente lá daquelas conversões que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, 1 mililitro. Então, o que a gente tem a partir de agora? Assim, vírgula. Quando se fala que a gente tem 4.186,66 centímetros cúbicos, você pode converter isso para um valor aproximado, só que em ml. Como a proporção aqui é de 1 para 1, basta você trocar as unidades. Troca centímetro cúbico por ml. Então, 4.186,66 ml. Ok. Só que a resposta, apesar de agora ser capacidade, não tem ml aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui e nem aqui. Então, gente, não tem escapatória. Vocês vão ter que lembrar das unidades de conversão, né? A gente tinha aqui, ó, quilolitro, hectolitro,
K, litro, litro. Agora decilitro, centilitro e o velho conhecido mililitro. Você tem que buscar achar a resposta em qual unidade? Em litros. Você está em ml. Então, de ml, convertendo para litro, você desloca a vírgula quantas vezes para a esquerda? Uma, duas, três vezes para a esquerda, ou seja, dividir por 1000. Dividir por 1000 é deslocar 3 vezes a vírgula para a esquerda. A vírgula está aqui, ó. Então você faz, ó, uma, duas, três. Então a vírgula vem parar aqui, ó, 4,186. Então tá aqui, ó, 4,18666 litros. E aí, de forma mais aproximada ainda, para chegar nas alternativas, 4,186 é mais próximo de quem aqui? Obviamente que da letra A, 4,2 litros, tá? Então vou colocar a resposta mais corretamente aqui, ó, 4,2 litros. Essa é a melhor resposta que atende à nossa solução. É assim que funciona, tá? É fazer exercício, fazer e tomar bastante cuidado com essas conversões. Questão número 7. Gente, uma questão essencialmente também teórica, hein? Olha só. O único, ou seja, só tem um sólido geométrico que você não consegue planificar. Você só consegue planificar se esse sólido possuir o quê? Superfície plana. Pelo menos uma superfície plana o sólido tem que possuir. Paralelepípedo, por exemplo, ele é constituído tão somente de superfícies planas. Uma caixinha de sapato, uma caixinha de fósforo, por exemplo. Ele quer que você não consegue planificar. Então, o paralelepípedo você consegue. Então, isso aqui está fora, não é. A pirâmide. O que é a pirâmide? A pirâmide ela vai sempre ter uma base na forma de um polígono qualquer e as faces vão sempre ser triangulares. Então é só vocês lembrarem da pirâmide do Egito. Derruba as 4 paredes, entre aspas, tá? Derruba as 4 paredes das pirâmides do Egito. Bom, derrubou as paredes da pirâmide do Egito. Você colocou as 4 paredes no chão, 100% planificados. Tá? A base da pirâmide, obviamente, que já estavam no chão. Você conseguiu colocar todas elas no mesmo plano. Então, obviamente que a pirâmide também não é o caso, porque ela pode sim ser planificada. Gente, a esfera, a sua superfície, ela é 100% curva. Não existe uma única superfície plana na esfera. Então a resposta é exatamente ela. O único sólido geométrico que você não consegue se planificar é exatamente a esfera. O cilindro, por exemplo, por que você não coloca o cilindro também como possibilidade de não planificação? Porque quando você pega a lateral de uma lata de óleo e planifica, ela vira um retângulo. Concorda comigo? Ela vira uma figura retangular, tá? E a tampa da lata de óleo e o fundo da lata de óleo são duas superfícies já originalmente planas. Então não tem o que fazer, ela já é plana. Então não tinha por que ser o cilindro. E o cone também não, por quê? Porque o cone é o chapeuzinho como chama? É o chapeuzinho de aniversário, tá? Então o que vai acontecer? O cone, só para vocês lembrarem, é basicamente isso aqui assim, ó. É só lembrar o cone de trânsito, por exemplo. Tá aqui, ó, mais ou menos isso daqui assim. É o chapeuzinho de aniversário, tá? Quando você planifica o cone, você cria essa parte de baixo que já é naturalmente plana. Então você obtém aqui uma superfície circular, obrigatoriamente, uma superfície circular. E toda essa parte lateral aqui, ela vai ser algo mais ou menos assim, ó. Aí vai depender de um monte de coisa, vai depender da abertura, do ângulo de inclinação, um monte de coisa. Mas essencialmente
a parte lateral de um clone planificado vai criar uma figura mais ou menos parecida com um leque. Então o cone também não poderia entrar nessa brincadeira. Então o único sólido geométrico que você não consegue, não pode ser planificado é a esfera. Tranquilo? Questãozinha número 8. Vamos ver o que a gente faz a partir de agora. No ensino da geometria, tenta resolver essa questão. Dá uma pausa agora e tenta resolver ela sem olhar, tá? No ensino de geometria, nas séries iniciais, tem sua importância social o reconhecimento do universo tridimensional. Pensando nisso, uma professora levou para uma sala de aula os objetos abaixo. Ela levou uma caixa de sapato, ou seja, tecnicamente falando, um paralelepípedo. Ela levou uma lata de leite em pó, ou seja, dentro da geometria espacial, tecnicamente falando, é um cilindro, e uma bola de futebol. O que é isso, gente? É uma esfera, óbvio, né? Então ela levou um paralelepípedo, um cilindro e uma esfera. Os sólidos acima são respectivamente o quê? Vamos analisar. Na letra A, poliedro, sólido de revolução e um outro poliedro. Gente, paralelepípedo, isso aqui é um poliedro, concorda comigo? O paralelepípedo, a caixinha de sapato, é um poliedro. A lata de leite em pó, um cilindro, tecnicamente falando, a gente não fala que é um cilindro de revolução ou um cilindro de rotação. Revolução ou rotação é um sólido de rotação, tá? E a esfera? A esfera também, lembra que eu falei com vocês que é um sólido de revolução ou um sólido de rotação, tá? Você cria a esfera como? Rotacionando um semicírculo ao redor do seu eixo. E o cilindro, você cria ele como? Rotacionando um retângulo ao redor de um dos seus lados. Então, pelas próprias definições aqui, você já sabe que vai ser o quê? Poliedro, revolução ou rotação, e revolução ou rotação também. Então vamos lá, ó. Poliedro, ó, a letra B já está errada, porque ela começou com sólido de revolução. Aqui, ó, letra E também está errada, porque ela começou com sólido de revolução. Ok. Aí sobrou aqui, ó, na letra C também, é errado, ó, começou com sólido de revolução. Então, vamos lá, na letra A. Poliedro, ok. Sólido de revolução, ok. Poliedro, ok. Opa, pera aí, gente. O que está acontecendo de errado aqui? Não, gente, poliedro não. Obviamente que não, tá? Isso aqui é um sólido de revolução. Então a letra A está errada também. Então, ó, a A está errada, a B está errada, a C está errada, a E está errada. Então, ó, poliedro, sólido de revolução e, de novo, sólido de revolução. Então tá aqui, ó, poliedro, sólido de revolução, sólido de revolução. A gente tem aqui que a nossa resposta é exatamente a letra D. Tomem cuidado, tá? Só para não confundir, porque é tanta letrinha, tanta palavrinha, que a gente se perde no meio desse emaranhado de expressões de palavras aí. Mas é bem tranquilo, tá? É só ver a alternativa correta. Questão número 9. Olha só que interessante também, hein? Vamos lá. Solução. Dei uma pausa no vídeo e tentem resolver essa questão sozinhos, tá? O hexaedro regular, ou seja, né, o cubo, né, popularmente conhecido cubo. O hexaedro regular que inscreve a esfera, se ele está inscrevendo a esfera, quer dizer que o cubo está fazendo com que a esfera fique inscrita em seu interior. Ou seja, o cubo ele é circunscrito à esfera, tá? Ou a esfera inscreve o cubo. Ele falou o seguinte, que o hexaedro regular que inscreve a esfera de volume 9π sobre 2 cm3. Gente, esse volume aqui é de quem, hein? É do hexaedro regular ou da esfera?
textualmente falando, olha só, o hexaedro regular que inscreve a esfera de volume. Então, esse volume aqui da esfera, ok. Mas, por outro lado, gente, existe a possibilidade de você trabalhar com o número π no cubo? Não. Você trabalha com o número π é na esfera. Concorda comigo? Então, só para fortalecer esse conceito para vocês. Então, está aqui, ó, o volume da esfera é exatamente igual, de acordo com o enunciado, 9π sobre 2 centímetros cúbicos. Ok. Tem medida da diagonal em centímetros igual a... Gente, ele quer saber a diagonal de quem? Ele quer saber a diagonal do cubo. A diagonal do cubo, tá? A gente já aprendeu que quando se trata de cubo, como é que você calcula a diagonal? Vou escrever aqui, ó, a diagonal do cubo. A formulazinha é, você pega o lado do cubo e multiplica por raiz de 3, L raiz de 3. Tem que lembrar dessas formulazinhas, tá? Como é que você então vai fazer para calcular a medida da diagonal do cubo? A diagonal do cubo você precisa do lado do cubo. E você vai descobrir o lado do cubo através dessa informação extra que ele te deu aqui. Regra geral, quando você vai calcular o volume de uma esfera, como é que você calcula? Pela fórmula 4/3 πr ao cubo. Só que ele te falou quanto que é o volume. Ele te falou que é 9π sobre 2. Então, essa expressãozinha 4/3 πr ao cubo tem que ser igual a 9π sobre 2. E aí você começa a simplificar. Por exemplo, esse π você elimina com esse. Então, fica 4/3 r ao cubo. Tá aqui, ó, 4/3 r ao cubo, exatamente igual a 9 sobre 2. E você vai simplificando essa continha, tá? Por exemplo, a velha e conhecida multiplicação cruzada, ó. Joga o 3 para o outro lado multiplicando. Então você tem 4r ao cubo, vai ser igual a 3 vezes 9, 27 sobre 2. Então 27 sobre 2. E você joga o 4 também na multiplicação cruzada lá para baixo. Então, r ao cubo vai ser 27 sobre quanto? 4 vezes 2, 8. E aí, gente, olha só. Se o 3 está como potência, você joga ele lá para o outro lado como raiz. Se é potência cúbica, você trabalha com a raiz cúbica. De quem? De 27 sobre 8. Se aqui fosse um expoente par, você colocaria aqui mais ou menos, um par de sinais. Como expoente ímpar, você não coloca sinal algum, tá? Então, você chega à conclusão que o R vai ser a raiz cúbica de quem? 27, gente, não é 3 elevado a 3? E o que é o 8? É o 2 elevado a 3. E aí você simplifica. Então, R vai ser exatamente aqui, ó. Simplifica aqui e simplifica aqui. Então, me sobra 3 sobre 2. Esse é o raio da esfera, ok? É o raio da esfera. Show de bola. Agora, preste atenção, por favor. Preste atenção. Daqui até aqui não é o diâmetro da esfera. Aqui tem o centro da esfera. Então, você tem um R e você tem outro R. De uma ponta a outra, você tem o diâmetro da esfera. Só que, gente, o diâmetro da esfera é exatamente o que? A medida da largura da própria caixa, entendeu? Então, daqui até aqui ó, é 2 R's, daqui até aqui é óbvio que também mede 2 R's, e daqui até aqui embaixo é óbvio que também mede 2 R's, porque é a altura da própria esfera, tá? Então, o que ele perguntou? Ele perguntou o seguinte, ó, a diagonal do cubo é você calcular o lado do cubo e multiplicar por raiz de 3. Então, o lado do cubo nada mais é do que
2 R's, ou seja, 2 vezes 3 sobre 2. Aí você simplifica, te sobra quem? 3. Então está aqui, ó, o lado do cubo mede precisamente 3 centímetros. Ok, então assim a gente tem que a diagonal do cubo, que é o nosso hexaedro regular, medindo L raiz de 3, nada mais é do que 3 raiz de 3. E a unidade é centímetros, é o tamanho da diagonal do cubo. 3 raiz de 3 centímetros é a nossa letra C, 3 raiz de 3. O que seria tecnicamente olhando lá para o cubo? A diagonal, gente, por exemplo, seria essa reta que sai desse vértice, por exemplo, tá? Passa pelo interior do cubo e, coincidentemente, vai passar também pelo centro da esfera e vai chegar até aqui embaixo. Entenderam? Coincidentemente, na verdade, não, né? Porque se trata de uma esfera e se trata de um cubo, obrigatoriamente tem que passar pelo centro de um e centro de outro. Aquele centro ali, esse pontinho central de azul, ele é ao mesmo tempo o centro do cubo e também o centro da própria esfera. Mas é assim que funciona a questão. E para finalizar, questão número 10. Tentem fazer essa questão sozinho aí, tá? Vocês já estão bem calibrados com essas propriedades todas, vocês já têm condição de fazer sozinho. Vou escrever aqui solução. Vamos ao enunciado. Um recipiente cilíndrico, tá aqui, ó, como se fosse um copo d'água, por exemplo, no formato cilíndrico, reto, ou seja, quer dizer que a aresta, aliás, a aresta não, né? Porque se é cilindro é geratriz. A geratriz forma um ângulo reto de 90 graus com o plano da base. Ele contém água até a metade da sua altura. Então, gente, olha que interessante. Onde que está a água nesse recipiente cilíndrico? Aqui você tem a altura H todinha, que vem daqui até aqui, ok? Isso aqui é uma altura H. Aqui é a metade. Ele falou que tem água até aqui, ó. Esse é o nível de água que você possui dentro desse cilindro. Ok. Uma esfera maciça é colocada dentro dessa lata. Então, olha só, a esfera maciça está aqui. Fica completamente submersa. Ok. Ou seja, não sobra nenhum pedacinho da esfera sem ficar dentro, literalmente, da água. Só que quando você submerge completamente a esfera nesse recipiente cilíndrico, a gente já aprendeu lá da física que dois corpos não podem ocupar simultaneamente o mesmo espaço. Então, se a esfera entrou nesse espaço ocupado pela água, obviamente que a água vai ter que sair. A água que vai ter que sair é o mesmo volume de água aliás, é o mesmo volume do sólido que entrou. Então, o volume da esfera é exatamente o volume da água que vai se elevar, tá? Então, olha só, quando a esfera entrou no recipiente, fez com que elevasse a altura da água. Essa altura subiu em 2 centímetros. Então, no nível da água estava aqui e a água subiu para cá. Então, esse é o novo nível de água que você tem a partir de agora, tá? Então, experimente entrar no banheiro, uma banheira completamente cheia d'água, tá? Até a borda da banheira. Se você tenta entrar na banheira d'água, obviamente que a parte da água correspondente ao volume do seu corpo vai jorrar para fora da banheira, óbvio, né? Então, gente, o que está acontecendo aqui? Quando essa esfera entrou no recipiente, todo esse volume d'água teve que sair para que um pudesse entrar. Ok. E aí veio a pergunta: determine o raio dessa esfera. Então vou colocar aqui para vocês o seguinte, ó. O raio da esfera
é exatamente igual a interrogação. Então, é o Rzinho aqui. Gente, feita essa abordagem teórica, que aparentemente e inicialmente de fato ela é um pouco chata, mas é fundamental para vocês entenderem. Esse volume que eu pintei de azul, ele é o volume de um cilindro. Observem bem, esse volume pintado de azul, correspondente ao nível de água que subiu, é rigorosamente o mesmo volume do sólido esférico que entrou. Então, quando você calcula, por exemplo, o volume de água azul aqui desse cilindro azul, você está calculando, na verdade, o volume da esfera, efetivamente falando. Então, o que a gente pode tirar de conclusão a partir de agora? Prestem, por favor, atenção. O volume da esfera equivale a rigorosamente ao volume, vou escrever aqui, ó, de água que subiu. De água que subiu. Só que esse volume de água que subiu nada mais é do que o volume de um cilindro. Então, isso aqui é o volume de uma esfera, que a gente sabe como que se calcula, 4/3 πr ao cubo. Por que eu representei R maiúsculo aqui? Ó? Porque esse R é o raio da esfera. Foi esse R grande que eu representei. É esse Rzinho aqui, ó. É o Rzinho da esfera. Ok. Mas, por outro lado, o volume de água que subiu é o volume de um cilindro. É o volume do cilindro que se formou ali, ó, de azul. E como é que você calcula o volume de um cilindro? Você calcula pela fórmula πr ao quadrado vezes altura. Isso aqui é a área da base do cilindro. Isso aqui é a altura do cilindro. Gente, a base desse cilindro pintado de azul é uma base que possui R igual a quanto? Daqui até aqui, o problema falou que mede 4. Ok. E essa alturinha desse cilindro pintado de azul, que é o volume de água que subiu, a altura é 2. Então, olha só, aqui você tem o raio da base do cilindro azul, de água que subiu, e aqui você tem a altura H desse cilindro azul, que é a altura de água que subiu. Gente, acabou o problema. Sabe por quê? Porque você agora simplesmente tem que igualar essa fórmulazinha aqui com essa fórmulazinha aqui. Vamos igualar. 4/3 πr grande ao cubo. Tá aqui, ó. 4/3 πr grande ao cubo equivale a π vezes o R pequeno ao quadrado. O R pequeno, que é o raio do cilindro azul, mede 4. Então, 4 ao quadrado, tá aqui, ó, vezes a altura H, que é a altura do cilindro azul, é a altura da água que subiu. E ele te falou que mede 2. Então, πr ao quadrado vezes 2. Se você resolve essa equação, a única letra que tem aqui é o R grande. Esse π você anula com esse, ok? Aqui tem 4 vezes 4, e aqui tem um 4. Então, um desses 4 você cancela com o outro. Então, me sobra, nesse primeiro momento, R ao cubo sobre 3. Ó, R ao cubo sobre 3 vai ser exatamente igual aqui, a 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. Então, você tem que R ao cubo, fazendo a multiplicação cruzada, 3 vezes 8, 24. E agora você faz o que? Isola o R. R vai ser, joga o 3 para lá como raiz, então vira raiz cúbica do 24. Só que 24, se você fizer a fatoração, o que é na verdade? O 24 você pode falar que é 4 vezes 6, não é? 4 vezes 6. Você pode falar que é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 8 vezes 3. Então, se você fizer isso aqui, ó, 8 vezes 3, já resolve bastante a sua vida. Então, R vai ser igual a raiz cúbica de 8 é 2. Raiz cúbica de 8 é 2.
E tem como tirar raiz cúbica do 3? Não, então você deixa apenas indicado raiz cúbica de 3. Então está aqui a resposta do seu problema. O raio da esfera nada mais é do que 2 raiz cúbica de 3. E a unidade do exercício ele falou que é centímetros. E como é unidade de comprimento, é só centímetros e a gente finaliza a questão. Gente, olha só, a gente fez 8 questões nessa aula de hoje. Não é pouca coisa, tem bastante exercício resolvido para vocês. O que vocês têm que fazer? Pegar, estudar questão por questão, estudar teoria, estudar a parte prática, prestar atenção no passo a passo que foi feito e tentar resolver cada uma dessas questões sozinho, sem olhar. Vocês só podem ficar sossegados quando vocês conseguirem resolver pelo menos até aqui essas 10 questões sem olhar. Assistam quantas vezes você achar necessário o vídeo, assistam, revisem o tempo todo os vídeos, tá? Mas vocês não podem sair dessa aula sem conseguir resolver todas essas 10 questões sozinhos, sem olhar a partir de agora. Espero que eu tenha ajudado vocês e a gente se encontra na próxima aula. Bom estudo e a gente se vê até lá.